Fala, noturnos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno, esse é o canal do Leitor Noturno e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Operação Abafa, o livro do Ronan Farrow. Então, se liga aí no vídeo. Antes de mais nada, já deixe seu like no vídeo, já se inscreva no nosso canal. Estamos tentando chegar aos 1000 inscritos, então corra lá, nos ajude aí, colabore e deixe seu comentário aqui também, dizendo o livro que você quer ver por aqui ou o que você achou desse nosso vídeo, que é sobre um dos estilos literários que eu mais gosto: investigação de crimes reais. Esse crime especificamente não envolve diretamente mortes, não é um assassinato, mas é algo muito mais brutal que isso, e é a investigação que fez a indústria cinematográfica de Hollywood mudar completamente. Ronan Farrow era um repórter da revista The New Yorker, que faz parte do conglomerado do jornal famoso no mundo inteiro, The New York Times. E ele começou a investigar certas denúncias, certos burburinhos que existiam em Nova York e em Los Angeles sobre como certos diretores de filmes, donos de produtoras, tratavam as atrizes e as pessoas que estavam à volta deles. E foi assim que ele chegou a um dos maiores casos de estupros e assédios sexuais no trabalho que o mundo inteiro já viu. Eu estou falando do caso que tirou o Harvey Weinstein, um dos produtores de filmes mais premiados no mundo inteiro, ganhou já diversos Oscars, dentre eles com o filme Shakespeare Apaixonado, e esse cara fazia coisas muito absurdas por trás dos sets de filmagens. Tudo começou com algumas denúncias, algumas histórias de mulheres diferentes que diziam que tinham sido abusadas, que tinham participado de festas onde o Harvey as tocava de maneira desagradável e falava coisas para elas que elas não gostariam de saber. Mas nenhuma dessas mulheres tinha coragem ou um background, tinha apoio para levar isso adiante. E o Ronan Farrow foi atrás de cada uma delas para saber as histórias que elas contavam, para saber o que tinha passado com cada uma delas. E aí, ao perceber que as histórias mais ou menos se repetiam, que existia um modus operandi do Harvey, ele foi atrás de mais histórias ainda. Porém, ele contava com diversos problemas para seguir essas histórias, para seguir as investigações. Muitas dessas mulheres já tinham assinado acordos de confidencialidade com o Harvey, dizendo que elas não poderiam falar sobre o assunto, acordos completamente absurdos, como por exemplo, uma das principais testemunhas, caso uma das principais vítimas que conversa com o Ronan Farrow, fala que ela teve que entregar todos os eletrônicos dela pro Harvey e pra equipe dele, teve que passar todas as senhas de todas as contas de e-mail que ela tinha para que eles tivessem certeza de que nenhuma prova mais existia incriminando o Harvey. Em troca disso, ela ganhou $1 milhão. $1 milhão para ficar quieta e não levar adiante aquela traumática situação que tinha acontecido com ela, mas que, quando ela viu que não aconteceu só com ela, junto com o Ronan, eles quiseram levar isso pra frente e colher o maior número de testemunhas possíveis para levar o caso adiante e conseguir fazer que essa história chegasse ao ouvido do público e que o Harvey fosse finalmente incriminado. Porém, ele teve que contar com mais problemas ainda, com mais obstáculos, como por exemplo, a própria empresa onde ele trabalhava, a revista The New Yorker, que não queria publicar aquilo, que fazia de tudo, os diretores da revista faziam de tudo para que ele parasse as investigações, proibindo até que ele fosse falar com essas mulheres que estavam denunciando o Harvey. Ele não sabia nem com quem ele podia contar, com quem ele poderia falar sobre o assunto, porque ele recebia e-mails de pessoas ligadas ao Harvey ou de pessoas anônimas falando para ele com quem ele tinha falado em cada um dos dias, horários, a roupa que ele estava vestindo, mostrando que sabia exatamente a estratégia que ele estava usando para incriminar o Weinstein. Então, ele não sabia nem em quem ele podia confiar, não sabia em quem ele podia contar para construir essa história junto com ele, essa matéria jornalística que mudaria para sempre a história do cinema. O livro é o resultado de tudo que foi colhido em várias matérias que finalmente foram publicadas pelo Ronan, que finalmente saíram na The New Yorker e que renderam a ele o prêmio Pulitzer de melhor reportagem investigativa do ano de 2018. Então aquilo dali deu um prêmio para ele, tudo que ele fez voltou com muito... foi reconhecido principalmente porque o Weinstein perdeu tudo que ele tinha, perdeu o emprego. Ele tinha construído ao lado do irmão dele uma das maiores
produtoras de cinema, que é mundialmente conhecida, a Miramax, e que depois foi comprada pela Disney. Então ele era meio que funcionário da Disney através de um dos conglomerados que a Disney tinha, para vocês verem o tamanho desse cara e o quão poderoso ele era nos meios de Hollywood. O que foi premiado foram as reportagens dele no The New Yorker, não o livro, mas o livro é o compilado dessas reportagens. O livro muitas vezes é muito denso, porque ele vai apresentando detalhadamente cada uma das pessoas com as quais ele conversou, que são importantes para essa história, então se torna um pouco arrastado em alguns momentos, apesar de ele ser muito detalhista. Para vocês terem uma noção, olhem só a quantidade de páginas que tem no livro, só falando das fontes que ele tirou ou das matérias que ele fez para construir o livro. Então são todas essas páginas aqui, ó, como vocês podem ver. Então, em cada ponto do livro, quando você está lendo, tem uma palavra ou uma citação, e aí aparece o número 1, o número 2, e no final do livro mostra de onde ele tirou aquilo dali, de qual reportagem aquilo dali veio, em que site tá aquela informação ou aquele vídeo ao qual ele está se referindo. Isso tudo é muito comum em trabalhos acadêmicos, assim, né, que tu tem que pôr a referência de tudo ali escrito direitinho no seu trabalho, pro professor poder lá depois conferir se aquilo dali realmente foi falado, corroborando a sua ideia, corroborando o realismo que você está passando para aquilo dali. O livro é repleto de realismo, é tão real a história que ela foi muito premiada, que ela rendeu a prisão do Harvey Weinstein, que ela fez muitas dessas mulheres conseguirem se libertar do que elas estavam vivendo, e principalmente ele fala como essa indústria mundial do abuso, ela atua de uma maneira muito escusa, aliada ao dinheiro que esses poderosos possuem. Por exemplo, essa menina que eu falei pra vocês, que foi uma das principais testemunhas e vítimas do Weinstein, que fez a reportagem do Ronan e adiante realmente, ela participava de festas com o Silvio Berlusconi, que era o primeiro-ministro da Itália. E aí, quando começou o burburinho de que o Weinstein tinha estuprado ela e que ela denunciaria ele e tudo mais, e o Ministério Público americano estava analisando aquilo dali para oferecer a denúncia contra o Weinstein, antes de ela falar com o Ronan, antes de tudo isso do Ronan acontecer, inclusive antes até mesmo do contrato que ela assinou de confidencialidade, começou a pipocar na imprensa americana as questões das festas do Silvio Berlusconi, colocando essa mulher, essa vítima, como uma das principais meretrizes que trabalhavam para o Silvio Berlusconi, como se isso desse o aval para que o Weinstein estuprasse ela, ou que isso fizesse com que a credibilidade dela fosse perdida. Então, a partir disso, a partir de tudo que foi falado de mal dela na imprensa, fez com que ela assinasse esse contrato de confidencialidade, buscando pelo menos um reparo financeiro referente a todo o trauma que ela havia sofrido. Tudo isso é contado em detalhes no livro. Tô falando de uma vítima dele, que aparece lá antes da página 100 ainda da história. Acontecem muitos outros desenrolares no livro. Ele conta detalhe por detalhe de toda a investigação que ele fez. O livro, inclusive, é mais completo do que as reportagens, porque ele fala no livro como ele construiu essas reportagens, e é uma história de muita qualidade. A maneira como ele escreve é maravilhosa, a maneira como ele expõe as ideias, os problemas, é algo único realmente. A maneira como ele constrói o livro a partir dessas reportagens também é algo muito, muito interessante, assim, é um trabalho realmente digno do Pulitzer. Então, para você que gosta de histórias sobre investigação, o livro é inteiro sobre investigação e sobre jornalismo, tem muita coisa jurídica no meio dele também, porque ele tinha que ter muito cuidado com essas questões de contratos de confidencialidade, até mesmo do que poderia implicar a ele problemas jurídicos, já que ele não tinha apoio nenhum da The New Yorker para levar isso adiante, muito pelo contrário, cada vez mais os diretores da revista colocavam empecilhos para que ele parasse com as reportagens. O livro fala muito de política também, as reportagens aconteceram muito perto da eleição que acabou elegendo o Trump, então ele fala muito da briga entre a Hillary e o Trump, e as coisas que o Trump falava da Hillary, as coisas que a própria Hillary tinha a esconder e que também não era uma santinha na história, e como essa questão política ocorreu ali no meio. O Trump também
tem passagens, tem gravações falando de mulheres, falando de situações sexuais e que foram abafadas, assim como o Bush também aparece no livro dele. Então a parte política também é muito inerente, é um trabalho que envolve muitas coisas, que envolve muito do mundo da celebridade americano, que é um mundo enorme, dos tabloides americanos que ganham milhões de dólares através dessas reportagens sensacionalistas, como no caso onde a vítima era culpada e que depois acabam se redimindo com reportagens como essa, onde um bambambam do cinema americano, um dos maiores produtores de filme, acaba preso, acaba atrás das grades por causa dos crimes sexuais que ele cometia. O livro incrível, impecável, o livro inclusive que a capa é lindíssima, olhem só essa capa, Operação Abafa. Aqui, como vocês podem ver, tem escrito ali Predadores Sexuais e a Indústria do Silêncio, porque realmente é isso que acontece, é criada uma indústria do silêncio por esses predadores, que também aparece muito bem numa série da Apple Plus, onde esse caso do Weinstein aparece como plano de fundo para as coisas que estão acontecendo, que se chama The Morning Show e é estrelada por ninguém mais, ninguém menos que Jennifer Aniston, uma das melhores séries que eu assisti esse ano e que tem segunda temporada já preparada pro ano que vem. Fica aqui a minha dica de literatura para vocês, Operação Abafa, e também a minha dica de série, porque The Morning Show é uma das melhores séries que eu já vi na vida, principalmente porque tira a Jennifer Aniston da zona de conforto, daquele que ela já atuava maravilhosamente bem, fazendo os papéis naquelas comédias, os papéis em Friends, como a Rachel, e papel como o filme que ela faz com o Adam Sandler, o Esposo de Mentirinha, mas a atuação dela em The Morning Show é fabulosa mesmo. Torci muito para ela ganhar o Emmy por essa série, mas ela não levou esse ano, infelizmente. E uma última curiosidade sobre o livro, não sei se vocês notaram, mas o nome do escritor é Ronan Farrow, que remete a uma grande estrela do cinema chamada Mia Farrow. E sim, ele é filho da Mia Farrow, com ninguém mais, ninguém menos que Woody Allen, um dos caras que foi mais criticados em toda a história pelas suas preferências sexuais, podemos dizer assim, já que ele foi acusado de pedofilia pela irmã do Ronan, pela filha dele com a Mia Farrow, e depois ele casou com a filha adotiva que ele tinha com a Mia Farrow, o Woody Allen. Então ele largou a esposa para ficar com a filha que eles adotaram, que na época, quando o romance começou, era menor de idade. Tudo isso aparece na história porque além de tentar tirar a credibilidade das vítimas, eles tentaram tirar a credibilidade do escritor, dizendo que ele fazia parte dessa indústria sexual do cinema, já que o pai dele era um dos predadores. Impossível de você não gostar de Operação Abafa. Corre lá, tá saindo pela Todavia Livros, amei e você também vai amar. Semana que vem nós estamos de volta.